Olá, tudo jóia, tudo jóia, né? Vamos aqui continuar com essa parte de formas arredondadas. Eu prometi que nós dividíamos esse conteúdo em três partes, né? A gente começou lá falando dos corpos redondos, que ele vem da rotação de figuras geométricas planas. Aí eu pedi alguns exercícios, foi lá na segunda-feira. Depois eu falei de círculo e circunferência na quarta-feira, a gente explicou os elementos, o valor de π, né? O comprimento da circunferência. A gente foi vendo tudo isso aqui. Estou passando rapidinho só para a gente lembrar bem o que a gente lembrar bem, não, lembrar mais ou menos o que foi passado até então. E agora a gente começa o dia de hoje, que eu prometi que nós veríamos a área de círculo. Então, a circunferência, que é o contorno, que a gente calcula com ela. O comprimento da circunferência. Mas quando a gente quer todo o disco, a gente calcula a área do disco. Antes de falar a fórmula da área do disco, eu vou fazer uma demonstração. É mostrar uma das maneiras onde pode ter surgido essa fórmula da área do círculo, tá? Comparando com um triângulo. Então, olha aqui essa animação. Tem esse círculo, ele vai ser dividido em vários círculozinhos e aberto. Então, se a gente fosse cortar essa imagem, ficaria assim, que dá parecendo um triângulo, tá vendo? Esse triângulo, a parte de fora encaixa na parte de dentro que está faltando. Deixa eu voltar aqui a imagem. Volta lá, fecha, isso, bonitinho. Então, tem aqui o círculo, abre, divide em partes, essa alturazinha é o raio, abre ele. Abriu, né? Se a gente fechar as pontas, forma o triângulo, que sobra de fora, entra dentro. A base desse triângulo era exatamente o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência não é 2πr? A altura desse triângulo não era exatamente o raio, quando ele estava fechadinho, não era o raio? E a gente não tem um triângulo. Para a gente compreender a fórmula da área do círculo, a gente tem que lembrar de como calcular a área de um triângulo. A área do triângulo não era base vezes altura dividido por 2? Vocês viram isso em anos anteriores. Base vezes altura dividido por 2. A base desse triângulo, 2πr. A altura, o próprio r, de raio, né? Então, ficaria como a área desse triângulo. Lembrando que a área desse triângulo é a mesma área do círculo, só que aberto, mas comporta as mesmas partes, tá? É o círculo aberto, é como se a gente estivesse calculando por partes. Então, como que ficaria? Base, né? 2πr, abriu a circunferência, a base é bem o comprimento da circunferência, 2πr. A altura não é r, então fica 2πr vezes r, base vezes altura, dividido por 2. Essa divisão, o 2 e o 2, a gente pode cortar. Sobra o quê? Π vezes raio vezes raio. Π vezes raio é raio ao quadrado. Então, a área daquele círculo, que equivale à área do triângulo que a gente abriu ali, fica como πr ao quadrado. Então, qualquer círculo, você calcula a área utilizando essa fórmula. Então, toda essa explicação que eu dei é só para mostrar para vocês da onde que surgiu a fórmula. Não posso chegar aqui e falar, então, gente, para calcular a área de triângulo, você pega e multiplica π vezes raio ao quadrado, tá bom? Acreditem em mim, acreditem em Deus, é isso aí. Não, né? A gente tem que demonstrar uma ideia de onde surgiu, por que isso dá certo e tudo mais. Então, esse aqui é um desses exemplos. Sim? Você pode olhar outro que forma vários triângulos. Tem várias outras espécies de você abrir esse círculo e ver essa ideia de πr ao quadrado como fórmula da área. Mas o importante é entender. Calcular a área de triângulo, eu vou usar π vezes raio ao quadrado. Ok? Guarda isso. Área e r ao quadrado. Ok? Então, vamos pensar nisso em exercícios. Determine a área de um círculo. Use π como 3,14. Aí, o que eu dei? Eu dei o raio. Tá. O que é a área mesmo? A área é πr ao quadrado. Foi dado o raio, então vai ficar que a área é πr ao quadrado. Ai, tem uma coisa muito importante aqui, viu? Raio ao quadrado, tá aqui, o valor de π que é 3,14. O que eu tenho aqui, gente? Guarda essa informação, anota, risca aí no seu caderno, faz um resumo e chama muita atenção nessa informação que eu vou dar agora, porque aqui muita gente erra, tá? O que acontece? Eu tenho 3,14 vezes 20 ao quadrado.
eu tenho uma multiplicação e eu tenho uma potência. O que que eu resolvo primeiro? A potência, tá? Enquanto eu não resolver a potência, eu não posso fazer a multiplicação por 3,14. Então, eu não faço 3,14 vezes 20. Eu faço 20 ao quadrado, eu resolvo a potência para depois fazer a multiplicação. Cuidado, muitos alunos erram nessa parte. Então, primeiro a potência, 20 ao quadrado, 400. Daí eu faço a multiplicação. 400 vezes 3,14 dá o 1.256. Agora muda um detalhe, unidade de medida diária, não é mais só a unidade, é a unidade ao quadrado, tá? Então, vai ficar centímetros quadrados, ok? Não esqueçam da unidade de medida. Outro exemplo, agora eu dei o diâmetro. Você deu o diâmetro, mas a fórmula é raio. A gente não viu que diâmetro é 2 vezes o raio? Se o diâmetro é 2 vezes o raio, a gente pega e divide por 2, eu tenho raio. Se o diâmetro é 8, o meu raio é 4. Tá? Então, eu faço agora do mesmo processo. A área πr ao quadrado, substituo no lugar do π 3,14, no lugar do 4, o valor do raio, 4 ao quadrado. O que eu faço primeiro? A potência, 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 potência primeiro. Primeiro a potência, 4 ao quadrado, 16, que vezes 3,14, chega no resultado 50,24 metros quadrados, unidade de medida ao quadrado, tudo bem? Mais um exercício resolvido. Vamos lá. Calcule a medida do raio e do diâmetro de uma região circular, cuja área mede 225 π metros quadrados. O que acontece nesse? Esse eu dei a área. Então, a gente tem o valor da área, mas eu quero achar o raio e o diâmetro. Tá? Então, é aquele processo inverso da mesma ideia quando a gente está fazendo com a circunferência. A gente tinha a circunferência e queria o raio. Nesse caso, eu tenho a área e quero o raio e o diâmetro. Tá? E qual que é o valor da área? 225 π. Gente, se o π está ali, o π pertence à medida da área. O π vai junto com 225. A área não é 225 metros quadrados. A área é 225 π metros quadrados. Tá? Então, como que a gente calcula a fórmula de área? πr ao quadrado. Então, se a área é πr ao quadrado, no lugar da área, tá? Eu vou colocar o valor da área, 225 π, igual a π vezes r ao quadrado. Quem eu quero descobrir primeiro? O raio, para depois eu achar o diâmetro, né? Então, eu tenho que isolar o raio. Para eu isolar o raio, o π vai sair de lá. Então, eu vou dividir por π os dois lados. Π, esse π e esse π não tem o mesmo valor? Então, eu posso cortar π com π. Cortando π com π, vai sobrar que r ao quadrado é 225. Se r ao quadrado é 225, o meu r vale quantos? A raiz de 225. E quanto que é a raiz de 225? 15. Qual que era a unidade de medida que estava lá da área? Metros quadrados. Então, a unidade de medida do meu raio vai ser metros. Então, o raio é 15 metros. 15 metros de raio, 30 metros de diâmetro. Essa é a ideia de área. É só uma formulazinha a mais, tá? E tem que pensar um pouquinho na hora de resolver os exercícios. Certo? O que eu pedi para vocês fazerem? Façam no caderno os exercícios 1, 6, 8 e 9. Não precisa tirar foto, não precisa subir a resolução desses exercícios. O que você vai ter que fazer? No seu caderno também, você vai fazer os exercícios do formulário Google que eu coloquei ali no Google Classroom. Resolve esses exercícios também no caderno, copia o enunciado, faça organizado, tá? E assinala no formulário Google a alternativa que você considerar correta, que melhor responde, tá? Esse formulário é uma revisão de tudo que a gente viu nessa semana, então não tem só exercícios de área. Tem exercício lá do primeira parte, exercício de circunferência e exercício de área de círculo, tá bom? É isso por enquanto, tá? Caso tenham dúvidas, coloca, né, nos comentários, pode colocar, tá, para a gente poder discutir nas próximas aulas e tudo mais. Ok? E tenham um excelente final de semana. Tchau, tchau!